Boa noite, eu sou Marcelo Mendes, fortalezense, nascido e criado na nossa querida Fortaleza. Estudei toda a vida no Colégio Cristo, só saí de lá para a universidade, fiz Direito na Unifor, fiz Administração de Empresas na nossa UES, também Administração Pública, tenho especialização em Orçamento Público e, mais recentemente, fiz Jornalismo na FIC. A Administração Pública me levou a algumas experiências na gestão. Tive a oportunidade, em 98, fazer parte da equipe que criou a primeira Secretaria de Desenvolvimento Econômico de uma capital nordestina, a SMDE, que existe até hoje na estrutura administrativa da Prefeitura de Fortaleza. Fui coordenador de estratégias econômicas da Prefeitura de Fortaleza, depois fui secretário de Desenvolvimento Econômico. Em 2000, participei ativamente, assumi a presidência do PMDB Jovem e participei ativamente da coordenação da campanha do então querido, saudoso prefeito Juracy Magalhães, que tanto marcou a cidade de Fortaleza. Depois disso, ele me convidou, assumi a Secretaria Executiva 6. Na época, Fortaleza era dividida em 6 regionais e os secretários regionais eram carinhosamente tratados por prefeitinhos. Então, assumi a Regional 6 em 2001. Depois, tive a oportunidade de servir a Secretaria do Patrimônio da União. E depois disso, me candidatei a vereador de Fortaleza. Fui eleito o vereador mais votado de meu partido, não fui candidato à reeleição, assumi a presidência do partido e fui pré-candidato a prefeito de Fortaleza. Naquele momento, o que depois se repetiu em 2016, preparamos plano de governo, preparamos uma chapa muito forte de candidatos à Câmara de Vereadores, mas questões partidárias acabaram me impedindo de ser candidato a prefeito. E não fui candidato à reeleição. Isso, como disse, se repetiu em 2016. Em 2016, mais uma vez, fui pré-candidato a prefeito de Fortaleza. Aí já estava de volta ao PMDB, partido do qual tinha saído. Quando Juracy Magalhães saiu do PMDB, saí junto com ele e depois voltei em 2016. Havia uma expectativa que o PMDB lançasse candidatura própria e eu disputei, na época, a pré-campanha para ser um dos escolhidos, ou para ser o escolhido para prefeito de Fortaleza. Mais uma vez, o PMDB não lançou candidatura e, mais uma vez, eu não tive a oportunidade de ser candidato. No ano passado, mais uma vez, 2022, já afiliado ao Avante, viajamos o Ceará todo, construímos um projeto de oposição, tentamos também oferecer o nosso nome, fomos pré-candidatos ao Senado, mas também na convenção do partido acabou se escolhendo outro nome e eu, mais uma vez, não fui candidato. Mas essas experiências todas, tanto na gestão pública, no executivo, como na vida política, eletiva, como vereador, como pré-candidato, me permitiu ter uma compreensão muito grande da cidade de Fortaleza, das dificuldades do estado do Ceará, que eu guardei e guardo e tenho certeza serão extremamente úteis para a minha vida pessoal como cidadão e para futuros desafios que a vida vai nos apresentar. A situação do Brasil de 2023 ainda é um reflexo do que o país viveu nos últimos anos e mais especialmente em 2022. A eleição de 22 ainda não acabou. O povo brasileiro, o cidadão brasileiro, o Brasil ainda está muito magoado com a eleição, que foi uma eleição com características muito próprias, muito diferente de tudo que o brasileiro enfrentou nos últimos anos. Desde que o Brasil se redemocratizou em 1984, e a partir das diretas já, tenho absoluta certeza que a eleição de 22 foi a mais intensa, foi a mais aguerrida, foi a que deixou, de ambos os lados, os dois candidatos que foram para o segundo turno, Bolsonaro e Lula, deixou, além da população dividida, deixou marcas muito fortes e essas marcas não saíram ainda. Hoje, qualquer um de nós que vá em um encontro da família, em um almoço de amigos ou em qualquer rede social, parece que a campanha não acabou. Metade dos brasileiros só fala em Lula e a outra metade só fala em Bolsonaro. A gente precisa compreender e a gente precisa entender que a eleição acabou. A gente não pode esquecer a lógica nacional, a gente não pode esquecer os grandes desafios que o Brasil vai passar, mas também nós não podemos ficar presos a essa realidade. Se eu tenho essa ou outra desconfiança, ou se eu tenho esta ou outra marca com relação a 22,
e isso basta uma rápida passagem pelas redes sociais, para se perceber que essas marcas deixaram desde questionamento nas urnas eletrônicas de fraude, até a intervenção do judiciário na questão da eleição do presidente do TSE, até num processo um pouco anterior, a libertação ou a anulação dos processos que mantinham o presidente Lula. Essa situação toda até hoje repercute. E ela deixou mágoas muito fortes em dois lados. Mas é muito importante que, a partir de agora, o Brasil tem 5.570 cidades. E os cidadãos dessas 5.570 cidades precisam compreender que daqui a um ano nós teremos o início de uma pré-campanha para prefeito dessas cidades. Nós precisamos guardar pelo menos um pouco da nossa energia, um pouco do bom debate, além daquilo que passou, para começar a pensar e planejar essas cidades. O que, no nosso caso, o fortalezense, o que o fortalezense quer para a cidade dos próximos 4, dos próximos 8 anos? Sem deixar de esquecer a lógica nacional. O que o fortalezense imagina que Fortaleza deve ser em desenvolvimento urbano, em desenvolvimento econômico, em tributação, em habitação, em oportunidade, em emprego, em renda? Nós estamos pensando as nossas cidades? Hoje eu tive a oportunidade de, num debate, levantar essa questão. Digo, olha, nós estamos tentando resolver os problemas da nação, aqui de Fortaleza, e estamos esquecendo que aqui no nosso quintal, daqui a poucos meses, nós teremos uma eleição e nossa cidade não está limpa. Limpa não só no sentido de sujeira nas ruas, mas a nossa cidade não está bem resolvida. Nós vamos continuar presos ao discurso nacional, né, da mágoa de quem perdeu ou, né, do ranço de quem ganhou. Nós vamos continuar presos e vamos levar isso para a eleição de 24. Não acho isso saudável. Eu acho que nós devemos receber aquilo que ficou de 2022, compreender, né, e não repetir os mesmos erros para 2024. E nesse caminho de pensar as cidades, a união de todas as cidades do Brasil é o próprio Brasil. Eu acho que há a possibilidade de nós seguirmos juntos, dedicando tempo e energia para o debate das cidades, para o debate dos estados e para o debate do país. Porque se nós ficarmos presos a essa lógica nacional, né, de esquerda e de direita, e se nós não tivermos a compreensão que precisamos construir um projeto local de desenvolvimento. Para resolver, vejam só, você não vai a um posto de saúde da União, você não vai a um hospital da União, você não anda nas ruas da União, seus filhos não vão às escolas da União. Nós vamos a escolas, hospitais e postos de saúde do município. Nós moramos em Fortaleza. Parece estranho dizer, né? Mas nós não moramos no Brasil. Nós moramos em Fortaleza e nós temos uma cidade para cuidar. Nós temos uma cidade com deficiências gravíssimas, onde milhares de pessoas esperam numa fila por um exame de imagem. Milhares de fortalezenses esperam numa fila por uma cirurgia eletiva. Centenas de fortalezenses esperam semanas, meses em corredores de hospital com fraturas expostas, cirurgias eletivas, porque os nossos hospitais não têm, por exemplo, próteses, né, para quem sofre uma fratura, para quem sofre um acidente de moto. Nós não temos habitação, nós não temos oportunidade de negócio, nós não temos um programa municipal de geração de emprego e renda. As crianças, os jovens, os nossos jovens que saem do ensino médio e começam a pensar em profissionalização e na universidade, qual é o projeto para Fortaleza abraçar e absorver esse novo jovem? A gente não tem. Qual é o projeto que Fortaleza tem para fomentar o pequeno, o micro, o médio? Qual é o instrumento de fomento que nós temos para financiar o pequeno e o médio empresário, o microempreendedor? Nenhum. Se eu não posso financiar, qual é o programa que eu tenho de desburocratização e de facilitação da vida daquele fortalezense que quer empreender, gostaria de ser ajudado, mas já que o município admite que não pode ajudar, que não tem recurso para ajudar, já que ele diz que não tem dinheiro nem para recolher o lixo e está tentando, né, empurrar goela abaixo do fortalezense uma taxa de lixo que é absolutamente ilegal, injusta, desumana e inconstitucional, pois bem, se você não tem recurso, então apresente pelo menos um programa que permita que aquele fortalezense que tem a capacidade e o desejo de
produzir, de empreender, empreenda sem ser incomodado, sem ser atrapalhado. Porque o grande problema do Estado é esse. Ele, além de não poder ajudar, às vezes atrapalha quem quer tocar a sua vida com seus próprios pés e com a sua própria força. E eu vejo muito isso onde eu vou. Seja um debate, seja uma entrevista, seja um encontro com as pessoas, com lideranças econômicas, sindicais. Doutor Marcelo, a única coisa que nós queremos de um prefeito e de um governador é que ele não nos atrapalhe. Seria muito bom que se nós tivéssemos um banco de fomento ou um mecanismo, uma instituição de fomento municipal que financiasse pequenos negócios de R$1.000, R$1.500, R$2.000 até R$5.000. Isso abraçaria centenas de milhares de fortalezenses, porque 98% da mão de obra da produção nacional vem da pequena e média empresa. São os pequenos, os microempresários, são os comerciantes individuais, é o CNPJ individual que produz 98% da riqueza no Brasil. Essas pessoas gostariam sim de serem ajudadas, estimuladas, mas se elas não puderem, não atrapalhe. Vamos permitir que essas pessoas paguem menos impostos. Vamos permitir que essas pessoas saiam do carrinho de ambulante e montem suas pequenas lojas, lanchonetes em suas casas, sem que 2, 3, 4 órgãos da prefeitura e fiscais estejam imediatamente lá a exigir taxa de alvará, a exigir reforma, a exigir pagamento, né, de taxa A, de taxa B. Vamos deixar que ele, né, saia das costas do Estado, que é uma compreensão que o gestor público não tem. Todas as vezes que a qualidade de vida da Dona Maria, do seu Francisco melhora, este é um cidadão que, por melhorar de vida, está saindo das costas do município, do Estado e está saindo da conta pública. Porque se ele ganha melhor e se ele melhora de vida, ele deixa de ir no posto de saúde, na UPA, e faz um plano de saúde de uma empresa privada. Se ele melhora, se ela melhora de vida, ele tira o filho de uma escola pública, que é um pouco mais distante da casa dele, e coloca numa escola privada, um pouco melhor, mais perto da casa dele. Nisso, ele cria vaga no sistema público e cria vaga não só hospitalar, né, não só de saúde pública, mas também no educacional, mas permite que outra pessoa que não teve atendimento e está na fila seja atendida. Portanto, o gestor brasileiro, seja ele prefeito, governador, presidente, tem que entender que a melhoria de vida das pessoas é o que fará a totalidade, a massa do cearense, do fortalezense, do brasileiro melhorar. Porque o Estado não tem condições de assumir, né, a demanda é muito grande. Hoje, os homens e mulheres, as crianças, têm uma vida mais saudável e mais longa e a expectativa de vida, nossa, cada vez aumenta mais. Isso impacta a Previdência, isso impacta a rede pública e não só hospitalar. Porque se há 50 anos o homem médio brasileiro vivia 60 anos, hoje vive 74. Esses 14 anos, ele vai precisar de atendimento médico, ele vai precisar de cuidados, o idoso vai precisar de uma atenção, de um olhar especial. Quem vai dar? As empresas privadas? Essas são muito caras. Os planos de saúde são muito caros para quem né, tem acima de 60 anos. Portanto, permitir que o empreendedor avance, permitir que o fortalezense, que o cearense, que o brasileiro se desenvolva economicamente, é a grande solução para tirar essa carga, este peso de cima do Estado. Porque o cidadão não quer, né, esmola, ele quer apenas a oportunidade de trabalhar e dar à sua família, a seus parentes, à sua cidade, à sua cercania, à sua vizinhança, uma vida melhor. O Brasil, curiosamente, é um país que aparentemente há um mecanismo que é feito para dar errado. É curioso que nós sejamos tão ricos e 523 anos depois do nosso descobrimento, nós ainda estejamos aqui em pé. Porque a palavra não é curioso, mas é trágica essa relação, né, entre os poderes no Brasil, que constroem vícios seculares que acabamos por construir uma nação que é feita para se inviabilizar.
E a política é uma consequência disso. Não é só no mundo empresarial que é difícil empreender. Pelo contrário, isso já é uma consequência. No mundo político, nós também criamos um monstro difícil de se fazer justiça social. A começar pela questão dos partidos. Veja, por que um cidadão, para ser candidato, precisa obrigatoriamente estar afiliado a um partido político? Por que se eu sou um cidadão em dia com meus compromissos e minhas obrigações civis, por que eu não posso ir no Tribunal Regional Eleitoral, apresentar minhas certidões, pedir um número e me candidatar e oferecer o meu nome à população de Fortaleza, ou no caso, à população do Ceará, se for uma candidatura a deputado federal, estadual ou governador? Por que eu preciso estar afiliado a um partido, submetido a um partido, que essa é uma outra discussão que daria só partido político, daria uma discussão de um só programa, de todo um programa. Nós temos partidos políticos que nada de errado em haver muitos partidos. Vejam, não é isto. Penso que os partidos são representações de fatia da sociedade e não há menor problema de haver um partido dos aposentados, um partido dos negros, um partido dos trabalhadores, um partido dos empresários, um partido do jovem, um partido dos ecologistas. Não há problema nenhum. Que esses grupos se reúnam e criem partidos, não tem problema algum. O problema é que esses partidos recebem do povo brasileiro, e o povo brasileiro, o orçamento brasileiro financia, recebem como receberam agora em 2022, 6 bilhões de reais de um fundo eleitoral. Por que o povo brasileiro tem que financiar 6 bilhões de reais para serem distribuídos e serem colocados nas mãos de presidentes nacionais? Esses partidos, todos os partidos brasileiros, sem nenhuma exceção, são verdadeiros currais, não há nada de democrático nos partidos. Os presidentes comandam com mão de ferro, eles abrem diretórios Brasil afora, nas suas cidades, a partir de premissas não muito republicanas. Esses partidos são utilizados como moeda de troca, para benefício próprio, e acaba que aquilo que deveria servir para o bom debate, aquilo que deveria servir para o enriquecimento do jovem ou a participação, limita. Porque, vejam, o partido apresenta ao TRE a lista de seus candidatos. Por exemplo, no próximo ano nós teremos eleição para prefeito e vereador de Fortaleza e de todas as cidades do Brasil. O fato de eu estar afiliado a um partido não me garante legenda, nem quer dizer que eu tenha a condição de ser candidato. O presidente do partido, na prática é isto, não adianta essa conversa mole de o diretório se reúne, não se reúne. Não se reúne. Os partidos são comandados com mão ou com mãos de ferro. O presidente decide quem são ou a quem ele vai dar a oportunidade de se candidatar, dá legenda àqueles candidatos, envia ao TRE e muita gente deixa de ser candidato e o partido, no lugar de ser um espaço democrático do bom debate e do crescimento das ideias e de novas lideranças, acaba sendo um filtro. Porque, veja, o brasileiro não vota em quem ele quer. Ele vota naquele candidato que teve a legenda dada pelo presidente do partido. Então, se o Marcelo é presidente de um partido e se eu não quiser que o José, mesmo filiado e mesmo querendo ser candidato, se eu não quiser, por algum motivo pessoal, e se não me interessa que o José, que a Maria sejam candidatos, eu simplesmente não os incluo na lista, não dou legenda e, na prática, o que acontece é que Maria e José não serão candidatos. Então, vejam, por que esse filtro de partidos políticos, bancados com dinheiro, e não é pouco, repito, 6 bilhões de reais, bancados com o dinheiro do povo brasileiro, precisam existir entre a vontade popular de escolher o candidato e o oferecimento ou a oferta daquele homem, daquela mulher, que quer entregar seu nome ou ser uma opção como vereador, como prefeito, como deputado. Então, essa vinculação, essa necessidade que nós tenhamos um candidato filiado a um partido político, na forma como os partidos políticos brasileiros foram construídos, isso é um atraso na democracia. Pelo contrário, é antidemocrático.
É por isso que eu defendo já há muitos anos, e já tramita no Congresso, mais de uma iniciativa nesse sentido, daquilo que se conhece nos Estados Unidos, como, por exemplo, os Estados Unidos, mas em vários outros países, as candidaturas independentes. Nós poderíamos experimentar isto, iniciar pelo menos com as candidaturas majoritárias. Se não vereadores, deputados federais e estaduais, pelo menos para prefeitos, governadores e presidente da República. Por que eu, por exemplo, se quiser ser prefeito de Fortaleza, estou em dia com minhas obrigações de cidadão, mas não posso colocar meu nome à disposição do povo fortalezense, porque eu não tenho um partido ou eu não tenho relação, amizade, não sou apadrinhado por um presidente de partido político para me dar a legenda. Então, a vida política deixa de ser enriquecida com candidaturas de homens e mulheres independentes que poderiam tornar esse processo muito mais engrandecedor, tornar esse processo muito mais, além de transparente, muito mais eficiente, né? Permitir, aí sim, verdadeiramente que novas lideranças nasçam e, ao contrário disso, os partidos são instrumentos, né, de enriquecimento, são instrumentos de afastamento do homem e da mulher bem intencionado da política, porque acabam encontrando esse tipo de dificuldade. Então, nós precisamos encontrar uma solução que aproxime aqueles que querem, né, oferecer seu nome. Porque, vejam, é muito estranho, isso é muito estranho, as pessoas têm uma má impressão tão ruim da política, isso não é de agora, isso é histórico, né, que causa até espanto que alguém queira ser candidato. Isso é comum quando eu falo de política, dizer, puxa, mas por que você quer isto? Por que você quer servir? E eu sempre respondo, por que você quis ser professor? Porque a vida de um professor não é mais difícil, aliás, não é mais fácil que a vida de um político. Né? A vida de um professor é dificílima. Ganham mal, né? Assim, o Estado, os municípios, via de regra, né, não dão a atenção e a estrutura e a condição do professor trabalhar bem, né, cumprir sua missão. Agora, mais recentemente, mais grave, além de não darem condição, a violência, né, generalizada das capitais brasileiras, das cidades brasileiras, tornou a vida do professor perigosa. Então, por que você quer ser professor? Por que alguém quer ser médico? Não é? É tão difícil a vida de um médico, abre tanto a mão da sua família, abre tanto mão da sua própria vida, né? É inegável as dificuldades de um médico, não tem hora, né, para nada, plantões, dificuldades. Né? Então, por que você quer ser médico? Assim como a gente querendo ser médico, bombeiro, policial, a gente querendo ser político. E nós precisamos encontrar mecanismos que atraiam esses homens e mulheres de boa vontade para a vida pública. O sistema eleitoral brasileiro é construído para afastar os homens e as mulheres de bem. Todas as pessoas que já tentaram ou que fazem política, de alguma maneira, ou já desistiram, ou se magoaram, ou já disseram para si próprios e para suas famílias, para seus amigos. Eu não entro mais nisso. Política não é coisa de gente séria. A gente tem que mudar isso. A eleição de 22 não foi diferenciada só no âmbito nacional. Aqui localmente também nós tivemos um pleito, apesar de ter sido decidido em primeiro turno e não ter sido muito disputado, ao contrário do que diziam as pesquisas até muito antes da eleição, a eleição que pareceu ter sido muito fácil, deixou marcas muito profundas. O Ceará era um estado basicamente governado e administrado pelo mesmo grupo político que teve o mesmo pai. Em 1986, Tasso Gereissati elegeu-se governador do estado do Ceará contra Adalto Bezerra e logo depois, 2 anos, elegeu o seu líder na Assembleia, o então deputado Ciro Gomes, prefeito de Fortaleza, com Juracy Magalhães na vice. De 1986 a 88 até hoje, se os senhores fizerem uma avaliação, os gestores são todos filhos de Tasso Gereissati e de Ciro Gomes e de quem o sucedeu. Tasso fez Ciro e toda uma geração, Ciro fez Cid e toda uma geração. O atual prefeito de Fortaleza, Sarto Nogueira, foi apoiado e é ligado politicamente há muitos anos a Ciro Gomes, que é o prefeito de Fortaleza lá em 1988, né? Não por coincidência,
Ciro, governador, Cid, 2 vezes governador, irmão, né? É filho de Tasso, lá em 86, eleito governador. Então, essa hegemonia, né, sofria pequenas adaptações apenas para continuar sobrevivendo. E as coisas continuavam como sempre. 2022 não. 2022 marcou uma ruptura, porque aquilo que eu próprio não acreditava que aconteceria, o rompimento entre o atual senador Camilo Santana e o grupo de Cid Gomes, aconteceu. Houve o que o Ceará, o que Fortaleza e o que todos sabem, né? Foram por caminhos diversos, um apoiando a candidatura de Roberto Cláudio, especificamente o PDT e o grupo ligado ao ex-governador Ciro Gomes, e o ex-governador e atual senador Camilo Santana queria Isolda Sela, apesar de ser do PDT. Este rompimento acabou fazendo nascer a candidatura de Eumano de Freitas, eleito no primeiro turno, surpreendentemente. Demonstrou força da onda Lula no Nordeste? Demonstrou força do prestígio do governador Camilo Santana? Não sei. Mas a história já está feita, já está contada. Eumano elegeu-se no primeiro turno. E vejam que curioso. Em 2020, o atual governador Eumano Santana, candidato a prefeito de Caucaia, a maior cidade do estado do Ceará, que tem inclusive 2 turnos, tão populosa que tem 2 turnos, Eumano de Freitas foi candidato a prefeito da cidade de Caucaia. E em 2020 eu fui candidato a vereador aqui na cidade de Fortaleza. Pois bem, eu, candidato a vereador em Fortaleza, tive mais votos do que Eumano de Freitas, governador do estado do Ceará, candidato a prefeito em Caucaia. Por aí os senhores tiram que o impacto da eleição foi muito grande. O impacto do resultado foi muito grande. Porque o governador Eumano de Freitas não demonstrava vir num crescente, ou não demonstrava, né, ser esta figura que iria, né, receber toda a simpatia do eleitorado de esquerda ou do eleitorado antibolsonarista, né, falava-se inclusive em outros nomes, mas a história já está contada. Esta ruptura, né, na política do estado do Ceará trouxe agora 2 campos muito diferentes. Nós teremos já uma eleição e isso vai se refletir. Não haverá mais o apoio de todo um grupo a um só candidato, como, por exemplo, quando eu era vereador, houve a Luiziane Lins. Lula, presidente, Eunício, presidente do PMDB e senador, Cid Gomes, governador, todos unidos apoiando Luiziane Lins. Isso não vai mais acontecer em 2024, né? 10 anos depois, 20 anos depois. Não vai. Nós teremos brigas internas, inclusive no próprio PDT, com questões internas a serem resolvidas. Isso teve como impacto uma visível, flagrante e reconhecida por todos os agentes políticos, né? Por todos que acompanham a política do Ceará. Houve uma diminuição assim, gigantesca no prestígio que o ex-governador Cid Gomes, atual senador Cid Gomes, tinha. E é natural, porque agora os prefeitos, as lideranças, né, de todo o estado do Ceará, não se reportam e não se dirigem mais a Cid Gomes. Agora vão se reportar e se dirigir e procurar orçamento, e procurar obras, e procurar melhorias para os seus municípios a Eumano de Freitas, que é o governador. Portanto, nasce uma nova liderança, já existia a de Camilo Santana estabelecida, mas nasce uma nova liderança, que é o governador Eumano Santana, e que não tenham dúvida, terá uma força, né, determinante, a máquina estadual terá uma força determinante nas eleições de 2024, e não estranhem, e não é muito difícil, que Fortaleza volte a ter um prefeito do PT, um governador do PT, e tenhamos o presidente Lula do PT. Ruim. Ruim para a cidade de Fortaleza, ruim para o estado do Ceará, ruim para a democracia fortalezense, cearense, porque é só na diferença, é só né, nessa boa dialética que a cidade e o estado crescem. Eu fui servidor e fui gestor nos anos de Juracy Magalhães, o maior gestor que essa cidade já viu, que esse estado já viu, quando Tasso Gereissati estava no segundo governo. Fortaleza, né? Por que Fortaleza, praticamente tudo do que tem hoje, germinou e nasceu naqueles anos de ouro de Tasso e Juracy? Porque Tasso, de um grupo político, fazia uma obra. Juracy, né, como todo bom público, como todo bom gestor, queria suplantar e superar a obra de Tasso, fazia uma melhor.
Tasso via a obra de Juracy, queria, por motivos naturais, fazer uma melhor e apresentar, né, algo melhor para o cearense. Então, essa boa disputa dos bons gestores enriquece não só o processo político, né, mas também a vida do cidadão. É ruim quando a força se concentra única e exclusivamente nas mãos de um só grupo político. E é isso que eu debato hoje. É isso que contra hoje eu me insurjo. Porque nós não vemos no patronato, no sindicalismo, nós não vemos no empreendedor, no jovem, no profissional liberal, essa vontade de discutir e de formar novos grupos que vençam essa dicotomia, esse dilema de 2022. É esquerda e direita? É Lula e Bolsonaro. Ok, mas Bolsonaro e Lula não serão candidatos a prefeito de Fortaleza. Nós precisamos iniciar este processo de pensar a nossa cidade. Nesse sentido, é importante que nós tenhamos uma oposição muito forte, muito diligente. É importante que nós tenhamos homens e mulheres, né, preocupados, vinculados. E isto foi uma boa herança, né? Falamos de algo, né, ruim ou difícil, mas a boa herança dos anos de bolsonarismo, de 2018 até 2022, é que trouxe o debate político, com todos os seus exageros, de ambas as partes, para a vida do homem e da mulher comum. Eu faço política há muitos anos, né? Em 1998 fui secretário de Desenvolvimento Econômico, então já se vão aí 20 anos de gestão pública e política, e se conhecia ou se tratava ou se falava de política nos pequenos grupos. Se eu tentasse falar de política numa reunião da família, num encontro de amigos ou num jantar social, não tenha dúvida, alguém diria, ih, não vem lá com essa história de política, Marcelo. Ninguém aqui, eu não gosto de política. Hoje é o contrário. Você não vai a nenhum ambiente que o assunto, inclusive em nossas casas, em nossas famílias, você não consegue mais sentar a uma mesa que o assunto não seja política. Isso é bom. Com todo o exagero, né, com todo... Né, e muita gente perdeu amigos, muita gente, né, perdeu contatos porque o calor da emoção acabou afastando as pessoas, mas apesar de tudo isto, foi importante que nós tenhamos passado por esse momento. Acho que o Brasil venceu uma etapa importante. O governo Bolsonaro deixou marcas muito importantes na gestão pública, nos números do país, né? Foi questionado, foi votado, né? Perdeu por uma diferença ínfima. Há aqueles ainda que questionam a lisura do pleito. Eu penso que há impactos, né, sobre o pleito que não dizem respeito à fraude, mas são muito facilmente percebidos. Por exemplo, a campanha do presidente Bolsonaro deixou de receber quase 200 mil inserções e deixou de veicular quase 200 mil inserções em milhares de rádio do Brasil. Né? Quer dizer, o brasileiro deixou de ter acesso à propaganda eleitoral. Nisso houve uma ocupação quase que maciça da campanha do candidato do PT. Ora, que prejuízo em votos isso trouxe? Difícil de dizer, né? Mas como a diferença foi muito pequena, de 1%, é possível ou é permitido imaginar e especular que talvez isso tivesse, né, decidido as eleições do outro lado. Também, por falar em decisão, não precisa reserva nem segredo. O brasileiro sabe como se portou o Tribunal Superior Eleitoral, como se portou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral diante, né, das demandas dos partidos e dos candidatos. Houve flagrantemente uma proteção de certos interesses em detrimento de outros. Quer dizer, se isso não tivesse acontecido, e se nós tivéssemos uma campanha, né, mais equilibrada, com menos paixão, que impacto teria isso nas urnas? Nós não sabemos, nem vamos saber. O que importa é que, para o futuro, nós precisamos alterar essa lógica de coisas, né? Abraçar o que nós não conseguimos em 22 e avançar socialmente. A cidade de Fortaleza nunca viveu dias tão difíceis. Aliás, a cidade de Fortaleza, nos últimos anos, tem vivido e tem sofrido muito. Eu não me canso
de elogiar e não me canso de falar, talvez já tenha cansado alguns, mas depois de Juracy Magalhães, nós experimentamos 8 anos de Luiziane Lins, em uma gestão que certamente a gestão pública, o executivo, não é, né, o perfil ideal e não é a vocação do PT. Talvez o PT, né, no seu início, representou um bom papel no Brasil, enquanto ele foi muito diligente no acompanhamento da corrupção, né, na fiscalização, quando nós tínhamos governos que precisavam ser questionados. O PT sempre representou bem esse papel. No entanto, na gestão, no executivo, já está comprovado que não é o forte do PT. E desde o primeiro ano do governo Luiziane Lins até esses dias atuais de Sarto Nogueira, a cidade de Fortaleza tem só piorado. É difícil um fortalezense que olhe para trás e não olhe para trás com tristeza, com melancolia, com saudade. Dá dó de Fortaleza, dá dó andar em Fortaleza, e aí eu não falo só daquilo que é epidêmico, que é pandêmico, que é a violência generalizada. Seja na pequena cidade, seja na capital. Disso nós não escapamos, até porque isso não é competência do município e do gestor. Mas Fortaleza hoje é pobre em absolutamente tudo. E o fortalezense vive uma vida difícil, triste e carregada em tudo. A cidade está suja, mal cuidada, mal iluminada. Os serviços públicos absolutamente não funcionam. O único serviço público que funciona bem é a cobrança, é a exigência de pagamento de tributo, de imposto e de taxa. E no tocante à taxa, aquilo que é mais gritante, que é mais absurdo, é essa tentativa, essa nova tentativa do prefeito Sarto, não é tão nova assim, né? Outros prefeitos, inclusive o próprio Juracy Magalhães, tentou cobrar a taxa do lixo e nunca obteve êxito. E esta, que atualmente está sendo cobrada, também não obterá êxito. Existe uma série de ações questionando na justiça a taxa do lixo, inclusive uma de minha autoria, uma ação popular. O Ministério Público já entrou com ação direta de inconstitucionalidade, eu já entrei com ação popular, a FEComércio entrou, Federação do Comércio, já entrou com mandato de segurança, né? Um vereador, o ex-deputado Heitor Ferrer, no ano passado, entrou com ação contra a lei que criou a taxa. E é muito bom que a população entenda. O que foi aprovado no mês passado na Câmara não foi a taxa do lixo. A taxa do lixo foi criada por uma lei aprovada no ano passado. O que foi aprovado agora, há 4, 5 semanas, foi a lei que regulamenta a taxa do lixo. É contra esta que eu tenho uma ação popular. A lei que fez o lançamento tributário, né, contra os fortalezenses. Vejam, uma coisa que é preciso que seja compreendido, e eu vejo muita confusão nisso. Mas o marco regulatório que foi aprovado em 2020, né, foi o próprio Bolsonaro e a própria legislação que obrigou os municípios, quem defende a taxa do lixo, aqueles ligados ao prefeito Sarto, dizem isto, que é uma mentira. Né? As mentiras repetidas muitas vezes acabam virando verdade. Essa não vai virar. O marco, a legislação, a 14.026, o marco regulatório aprovado em 2020 e 2022, obrigou os municípios a criarem essa taxa. O próprio Ciro Gomes, em entrevista de rádio, disse essa tolice. Não é verdade, não é verdade. O que a lei diz é que os municípios poderão, não são obrigados, poderão criar a taxa do lixo, contanto que, até 12 meses, nos 12 primeiros meses, depois da promulgação da lei, depois da aprovação da lei, digamos assim, apresentem, né, um estudo e uma comprovação muito farta, né, de que eles não têm orçamento para fazer aquele serviço. E que, se o município não apresentar nestes 12 meses imediatamente seguintes à promulgação da lei, isso representa uma renúncia fiscal. O próprio município disse, não, eu não vou cobrar a taxa. No caso de Fortaleza, esse discurso é tão absurdo, porque só o defende quem ignora a lei ou quem tem má fé, quem quer enganar o fortalezense. No caso de Fortaleza, isso ainda tem um agravante. Isso não pode ser dito pela prefeitura, pelo prefeito e pelos seus representantes, porque o município de Fortaleza já incluiu no plano plurianual
a receita para a limpeza urbana, não só no plano plurianual, como na LOAS. Nos dois estão incluídos o orçamento para o pagamento da limpeza urbana. Portanto, Fortaleza nem pode mais dizer ou tentar provar que não tem o recurso e tentar aprovar uma taxa ou cobrar uma taxa, porque ela já abriu mão, ela já renunciou a esse recurso pelo fato de ter dito na lei orçamentária e ter dito na LOAS que tem este recurso. Já está aprovado pela Câmara. O plano plurianual é de 4 anos. Portanto, esse discurso é absolutamente de uma pobreza intelectual gigantesca ou de uma má-fé muito grande. Né? Mas isso fica esclarecido. No caso da taxa de Fortaleza, há uma série de ilegalidades, de injustiças, de atecnias e de inconstitucionalidades que são tão gritantes que me admira que alguém não tenha dito isso para o prefeito. Prefeito, não tente fazer isto. Isto é juridicamente ridículo. Por exemplo, e que não pode ser confundido, taxa de lixo não tem nada a ver com limpeza urbana. São duas coisas diferentes. E o prefeito, mais uma vez, errou. Isso já é matéria suficiente para a taxa ser derrubada na justiça. Em várias entrevistas, o prefeito Sarto disse, com este dinheiro da taxa, eu vou limpar praças, parques, canteiras centrais. Não pode. Nós estamos tratando de produção e coleta domiciliar de lixo. Isto não é limpeza urbana. A limpeza urbana, ela já está contemplada no orçamento da prefeitura e é aquela que, sim, limpa nossas lagoas, canteiros centrais, praças, parques. Isto é uma coisa. O dinheiro da taxa do lixo não pode ser usado para isto. Até porque o código, a lógica tributária brasileira, o artigo 4 do nosso código, né, é muito claro. Quando diz o que é um imposto, e a taxa é o imposto, e a natureza da taxa. A natureza da taxa, a ontologia da taxa é uma só. Para ser cobrada, ela precisa ser uma coisa divisível. Eu preciso, né, o gestor precisa comprovar, ou precisa ter a capacidade de dividir aquela taxa e permitir que cada fortalezense, né, pague proporcional àquilo que ele suja a cidade. Ora, como é que eu posso dizer com que percentual eu, a Maria e o José produzimos lixo na totalidade do que é produzido na cidade de Fortaleza? É impossível. É impossível. Não há como dividir isto. Né? Uma outra injustiça e uma outra ilegalidade. Você tem terrenos baldios, murados, não utilizados, onde a taxa de lixo está sendo cobrada. Ora, mas não se produz lixo ali. O máximo que pode haver dentro do terreno é mato. Mas produção de lixo para o recolhimento pela empresa, né, de recolhimento residencial não existe. Não existe. Outra atecnia e outra ilegalidade grosseira. Os prédios estão sendo cobrados não por sua área privativa do apartamento, a chamada área varrida. Meu apartamento tem 90 metros quadrados de área privativa, mas a área total é 110, porque está incluído ali o hall da frente, está incluído a minha garagem, estão incluídos outros espaços, né, que fazem parte da área total. Só que garagem não produz lixo. Eu não posso pagar por 110 metros quadrados. Se fosse legal cobrar, eu precisaria cobrar por 90 metros quadrados. Portanto, eu estou dando exemplos rápidos, mas a taxa do lixo é algo que eu não tenho a menor dúvida. E digo aqui com maior tranquilidade para o fortalezense. Não sei se em primeira instância, né, no juízo ou no juiz singular, não sei se no Tribunal de Justiça, não sei se no STJ, não sei se no STF, porque, né, envolve matéria, né, de legislação federal e constitucional, além de lei extravagante e infraconstitucional. A taxa do lixo vai cair, ela não vai perdurar. Eu tenho absoluta certeza que essa ilegalidade não vai vingar e o fortalezense não vai pagar isso. Bem, agradecer à TV União, agradecer ao empresário Alberto Bardavil. Nos últimos 20 anos não houve página política escrita em Fortaleza, no Ceará e no Brasil que não tivesse a participação da TV União. Sempre democrática, sempre aberta. Eu, por exemplo, faço oposição há muitos anos, nunca deixei de ter espaço na TV União, nunca em entrevista ou em participação me foi dito não diga isso, não diga aquilo. São câmeras abertas, como esta agora, discutindo o que o fortalezense, o que o cearense, o que o brasileiro quer ouvir. Então, parabéns à TV União, parabéns à equipe técnica da TV União. Eu
apesar de todas as dificuldades, sou um fortalezense, um cearense extremamente animado, extremamente otimista, tenho absoluta certeza no crescimento da nossa cidade, no crescimento do Ceará, no crescimento do Brasil, não tenho a menor dúvida disso. E uma frase tem me acompanhado mais recentemente e que eu tenho gostado de repetir: ainda dá tempo de fazer o certo.